Entrevista. Está conosco na linha, professor de Relações Internacionais da ESPM São Paulo, doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela URGS, Roberto Ibel. Bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Ledor e todos que estão ouvindo aí a Rádio Mix em Porto Alegre. Bom, vão chegando as notícias, né, do Oriente Médio. Ainda ontem eu ouvi o jornalista Guga Chakra, que tem descendência daquela região, falando que não se espera mais uma guerra total, já se está em guerra total naquela região. Hoje ainda ouvi declarações do ministro Celso Amorim informando da dificuldade de retirada de brasileiros, que já havia sido difícil na guerra de 2006 e agora ainda com mais complicações em função dos conflitos na região, de estar muito perigoso. Qual é a proporção desse conflito que estamos assistindo e tendo notícias isoladamente? Olha, Sabrina, eu concordo com o que os demais analistas têm colocado, de que, de fato, a gente está vivendo hoje já uma guerra total no Líbano. Eu acho que quem está ouvindo aqui a Mix tem que entender um pouquinho que a guerra de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza é uma guerra diferente desta que nós estamos vendo de Israel contra o Hezbollah no Líbano. O que nós estamos testemunhando, essas imagens tristes que chegam agora pela televisão, enfim, pelas redes sociais, é um ataque de Israel contra o Estado libanês. Então é uma guerra que a gente já pode dizer de proporções, se não internacionais, mas pelo menos uma guerra regional. E é uma guerra na qual a gente vê ataques de Israel, obviamente contra posições, contra locais onde membros do Hezbollah estão presentes, mas que tem atingido a população civil. Inclusive, há já relatos de ataques contra a capital Beirute. Então, nós estamos vendo uma escalada muito rápida de um conflito regional que pode daqui a pouco afetar outros países da região, como a Síria, por exemplo, a Jordânia, e não há qualquer tipo de medida oposta. Ontem, aliás, no final de semana, o primeiro-ministro do Líbano fez um apelo, até um apelo, digamos, acalorado, emocionado na Organização das Nações Unidas, para que se coloque freios em Israel, porque Israel está atacando posições de um grupo extremista, de um grupo terrorista, mas que tem impactos em toda a população civil libanesa, que, na sua maioria, na sua esmagadora maioria, não tem nenhuma relação com o Hezbollah. Professor, e aqui me corrige se eu estiver equivocado, por favor. O papel do Hezbollah dentro do Líbano, para fazer um paralelo, ele seria o equivalente ao tráfico de drogas aqui no Brasil, onde não há presença do Estado, o tráfico domina. Lá no Líbano seria algo semelhante? O Hezbollah protege, de certa forma, a população porque o Estado não está presente? Eu diria, Ledor, dadas todas as proporções, que o Hezbollah ele atua como um ator paraestatal, talvez paralelo com uma milícia aqui no Brasil, mas, de novo, ressalvadas todas as proporções, o Hezbollah ele acaba atuando em 3 frentes no Líbano, como uma organização política, ou seja, ele se enquadra como um partido político, se enquadra também como uma organização paramilitar, ou seja, o Líbano tem uma força militar muito reduzida, então quem acaba ocupando esse espaço é esse braço militar do Hezbollah, e também como uma organização social, que eu acho que é importante destacar isso, que é um braço social, digamos, ou seja, tem escola, as unidades de saúde, enfim. Então são 3 frentes diferentes. É claro que essa que fica mais em evidência é esse braço extremista, político e armado, ou seja, que é caracterizado, inclusive, por vários países como uma organização terrorista. Então, o Hezbollah ele está infiltrado em boa parte do território sul do Líbano, que faz fronteira com o norte de Israel, e é onde ele está maior concentrado. Mas se a gente for olhar para a capital Beirute, para outras cidades, principalmente litorâneas, a presença do Hezbollah é muito mais reduzida. E quem injeta dinheiro, recursos no Hezbollah? Bom, há indícios, Ledor, de que o Hezbollah ele recebe recursos tanto da Síria como do Irã, Ele tem uma parceria também com o Hamas, então viria destas fontes, E também parte dos seus recursos vem das operações, aí sim, ilícitas que o Hezbollah promove num desses seus 3 braços, como tráfico de armas, enfim. A gente tem visto a escalada, mas o que pode interromper isso nesse momento?
Olha, Sabrina, eu queria ser um pouco mais otimista, né, com relação ao que está acontecendo no Líbano, mas infelizmente o que a gente tem acompanhado é um cenário de continuidade dessa escalada pelo outro lado, pelo lado que ataca, que é o caso de Israel, né? Israel alega que está se defendendo dos ataques do Hezbollah, mas acaba atacando o Líbano, né? E a gente vê uma falta de controle, uma falta de pressão mais forte por parte dos organismos internacionais em cima do Estado de Israel, né? Que aparentemente, me parece, vai atacar não apenas posições do Hezbollah, mas sim, acho que posições estratégicas do próprio Líbano. Vale lembrar que cerca de quase 2 décadas atrás a gente teve uma guerra entre o Israel e a Síria dentro do Líbano, né? Então pode ser que a gente venha ver uma repetição desse cenário. Qual é, já que a gente não tem, né, uma perspectiva otimista de amenizar esse conflito, nenhuma intervenção direta até agora que faça esse caminho, qual é o objetivo de Israel? Olha, me parece que é o mesmo objetivo que a gente vê na faixa de Gaza, né, de uma aniquilação total do Hezbollah. Só que a diferença é que o Hezbollah ele tem uma força muito maior que o Hamas, justamente porque ele tem uma proximidade com o Irã muito maior. Então eu diria, Sabrina, não me surpreenderia, né, um envolvimento maior do Irã e da própria Síria nos próximos dias nesse conflito, né? E olhando, claro, para esse objetivo de Israel de uma tentativa de destruição do Hezbollah. Agora, o Irã entrando de cabeça e diretamente numa guerra dessas, aí tornaria essa guerra de proporções muito maiores, né, professor? Com certeza, a Iledur, ela deixa de ser uma guerra de proporções regionais e ganha um envolvimento internacional, porque o Irã tem relações com a Rússia, tem relações com a China, né? Os próprios países europeus, os Estados Unidos olham com muita preocupação para o que Israel está fazendo nesse momento, né? Tentam colocar um freio, digamos assim, nas ações de Israel, mas se tiver de fato o envolvimento do Irã, acho que a resposta imediata seria o envolvimento de outras duas potências regionais, a Turquia e a Arábia Saudita, que já estão com relações muito complicadas tanto com o Irã como Israel. E aí, para escalar para outros países, é uma questão também de pouco tempo. Nós estamos conversando com o professor de Relações Internacionais da SPM São Paulo, doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela URGS, Roberto Ibel. Para fechar, eu gostaria de ouvi-lo sobre a atuação do governo brasileiro na proteção dos brasileiros que lá estão, né, trazendo novamente a fala do Celso Amorim, que disse que na operação de 2006 já foi muito difícil a retirada de cerca de 3 mil brasileiros de lá. Se estima que cerca de 20 mil brasileiros vivam no país. Como é que o senhor observa a atuação e as operações neste momento? Olha, eu acho que a resposta, Sabrina, do governo brasileiro foi muito rápida. A gente já viu uma declaração rápida do chanceler Mauro Vieira, né? Uma mobilização do Itamaraty. De fato, o Líbano é muito complicado, logisticamente falando, né? Em virtude de que sempre os alvos principais são justamente aeroportos, rodovias, né? Isso acaba sendo destruído, dificulta tirar a população, né? E como você mencionou, o Brasil tem uma população que vive no Líbano muito grande, né? É uma das maiores comunidades de brasileiros fora da Europa e dos Estados Unidos vive no Líbano, né? Nós tivemos, inclusive, eu gosto de destacar isso, um ex-presidente no Brasil que é de origem libanesa. Aqui em São Paulo tem uma comunidade libanesa muito grande, no Rio Grande do Sul também tem, né? Então, acho que o governo brasileiro está muito atento, porque de fato é um país que tem uma relação histórica e de migração com o Brasil muito grande. Provavelmente a gente vai ver uma repetição daquela operação logística de 2006, né? Uma tentativa de saída pela Síria, pela Turquia, né? Porque pela fronteira com o sul com o Líbano é totalmente inviável, né? Até cruzar essa fronteira muitas vezes é proibido até para diplomatas, né? O que dirá para civis que estão fugindo de um conflito. Pois são duas questões que chamam a atenção, né, professor? A comunidade libanesa aqui no Brasil, ela é praticamente o dobro do tamanho da população do Líbano, né? Então é uma comunidade extremamente forte aqui no Brasil. Eu gostaria de entender do senhor por que é tão forte essa população libanesa aqui no Brasil. E o outro ponto que chama muito a atenção, que Beirute, a capital, ela já foi destruída várias vezes, né? É um ponto, digamos, de concentração de guerras, né?
Exato, exato. A comunidade libanesa no Brasil ela é grande, Ledur, porque no começo do final do século XIX, início do século XX, o Brasil recebeu um fluxo muito grande de imigrantes que vinham do Líbano. Na época não existia o Líbano enquanto um Estado nacional, era tudo Império Otomano, né, Turco-Otomano. Mas muitos eram de ascendência libanesa e migraram aqui para o Brasil, principalmente para São Paulo, Rio Grande do Sul, né? E constituíram uma comunidade que tem uma relação muito forte com o Líbano. Eu diria, né, fazendo um paralelo, aí no Rio Grande do Sul nós temos as comunidades alemãs, italianas, os libaneses também são muito unidos, né? E se inseriram em vários setores da economia, saúde, educação, finanças, comunicação, né? Por exemplo, um dos principais hospitais aqui em São Paulo é o Hospital Sírio-Libanês, né? Fundado pela comunidade libanesa. E mantém essa relação, né, com o seu país de origem. E aí acho que é importante destacar, né, os libaneses, eles professam praticamente três religiões distintas: cristianismo, né, o cristianismo maronita, e o islamismo, tanto sunita como xiita. E isso se representa até no governo libanês. Por exemplo, o presidente de uma religião, primeiro-ministro de outra, presidente do Congresso é outra, e o presidente da Suprema Corte é de outra religião. Então, o Líbano, para conectar com a sua última pergunta, né, isso representa em Beirute. Beirute já foi chamada no passado de Paris do Oriente Médio, né? Sempre foi um país que depois que ganhou sua independência é um país progressista, democrata, né? Recebia turistas da Europa, do mundo todo, né? E Beirute sempre é o alvo justamente por ser um ponto estratégico do Líbano, né? É o ponto de entrada e saída do país, né? Tanto a nível como turista, como passageiros, mas também, sobretudo, comercial, né? Então, por isso, Beirute acaba sendo uma posição estratégica. Perfeito. Obrigada, Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da SPM de São Paulo, doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela URGS, que nos ajuda a trazer o contexto das informações que chegam do Oriente Médio. Muito bom dia para o senhor. Obrigado, um bom dia a todos.